O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, o STF, no processo penal que o investiga por tentativa de golpe de Estado. Interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Bolsonaro ironizou ao convidar o próprio Moraes para ser o seu vice na eleição de 2026. Vamos ver o vídeo. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Um momento, que, obviamente, de descontração ali, não havia um convite formal, mas isso repercutiu bastante, né, John? Eu acho que o Bolsonaro foi muito atrevido, não é? Porque se o Moraes fosse vice dele, acho que o Bolsonaro não passava nem um ano no governo. O Moraes tirava ele, né? E assumia a presidência da República. Mas hoje o presidente esteve lá, deu um depoimento, não é? E ali ele fez uma série de negativas em relação à tentativa de golpe, que não assinou aquela minuta, não é? Ele até chegou a admitir, Olavo e Ricardo, que conversou, não é, ali com generais, com o pessoal mais próximo a ele, do que poderia ser feito para contestar o resultado das eleições, mas segundo ele, dentro das 4 linhas da Constituição, o que ele chamou de, por exemplo, estado de sítio, GLO, né, estado de defesa, o que poderia ser feito, segundo ele, dentro da Constituição. E isso as palavras do presidente Jair Bolsonaro, mas que, segundo ele, nunca aí tentou, não é, arquitetar ou dar um golpe de Estado, segundo ele, com poucos coronéis, com algumas poucas pessoas, não é, ali para tomar... Até ele estava até fora do país, segundo ele. Então ele deu essa declaração lá, chegou a pedir desculpas para o Alexandre de Moraes, para os ministros, porque ali ele chegou a dizer que o Alexandre de Moraes teria, né, se beneficiado ali com valores, com dinheiro, não é, por conta dessa questão das eleições. Também ele foi um tom bem ameno, colocou o Flávio Dino ali, quis, na verdade, colocar até... levou um pendrive, na verdade, o Bolsonaro, para mostrar alguns vídeos, não é? Entre esses vídeos do próprio Flávio Dino, em que o Flávio Dino contestava, colocava em dúvida ali as urnas eletrônicas. Mas é um vídeo antigo, vocês lembram, não é? Da época que o Flávio Dino perdeu a eleição aqui para o governo do Maranhão. Acho que foi para a Rosiana, se eu não me engano. E aí o Flávio Dino, uma entrevista depois, contestando aí, talvez, as urnas, e se realmente poderia ser alterado o resultado, se as urnas realmente eram seguras. E o Bolsonaro foi com esse pendrive para mostrar essa declaração do Flávio Dino e do Carlos Lupe, só que o Alexandre de Moraes não permitiu ele exibir vídeos lá no depoimento. Mas ele chegou a falar aí do Flávio Dino. Ou seja, então, em resumo, foi isso, né? Ele negou qualquer tipo de questão de golpe, de planejar golpe, admitiu que realmente chegou a falar de resultados de eleições, poderia ser feito, poderia ser utilizado dentro da Constituição, estado de sítio, GLO, garantia de estado da ordem, da lei da ordem, mas que não ultrapassou, né, não chegou aí a intentar um golpe e que não viu minuta golpista nem coisa nenhuma, né, não assinou minuta golpista, nem verificou minuta golpista. Isso porque ontem o Mauro Cid disse que o Bolsonaro fez umas correções, né, umas alterações, na verdade, na minuta golpista, e em que só seria preso o Alexandre de Moraes. E aí, Ricardo, você acha que o ex-presidente Bolsonaro convenceu? Claro que não. Bolsonaro foi ontem, ou hoje, o Bolsonaro que a gente conhece, né? Ele, no exercício da presidência da República, começou a conspirar contra o Estado Democrático de Direito antes de tomar posse. Antes de tomar posse na presidência da República, o filho dele, o Eduardo, que está foragido lá para os Estados Unidos, dizia que só precisava de um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo. Começou ali. E foram vários atos abertos em que o Bolsonaro insuflava a população contra o Estado Democrático de Direito. E teve um momento que foi o ápice, quando o presidente da República, recebendo embaixadores de vários países, fala que as urnas foram fraudadas, que não são seguros, atentando contra a própria democracia do país em que ele era o chefe de Estado. Mas o ponto alto do Bolsonaro, a meu ver, ainda foi aquele deboche
as vítimas da Covid, né? As pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo por dia no Brasil, e ele dizia que não era coveiro, dizia que as pessoas... Não, isso era um escárnio, mostra o imbecil que é o Bolsonaro. Eita, vamos virar a nossa página aqui, porque olha, durante passagem por Pedreiras, Felipe Camarão afirmou que será candidato ao governo do Maranhão, mesmo se não tiver o apoio do Palácio dos Leões. E eu continuo contigo, Ricardo. Olha, a situação do Felipe, eu com todo respeito, eu gosto demais do Felipe, é um cara muito super do bem, mas o Felipe não sai candidato sem o apoio do Palácio dos Leões. Você, para ser candidato no estado como o Maranhão, você precisa pelo menos de 2 fatores: grupo e estrutura de campanha. O Felipe não tem nenhuma coisa nem outra, precisa dos Leões. A candidatura do Felipe depende unicamente de o governador Brandão renunciar, ele assumir o mandato de governador e concorrer à reeleição no cargo. Do contrário, eu não creio que vá para frente. Agora, também acredito ainda que vai haver uma composição, né, do próprio Felipe, dos comunistas, dos dinistas, porque a política é isso. Os caras vão ver que tem que convergir em algum aspecto, mas o Brandão já está claro isso, vai ficar até o final do mandato, vai apoiar outro candidato. Hoje está muito claro que o Orleans Brandão é esse nome, né? É esse nome que vai para a disputa da sucessão do Carlos Brandão, e aí esperar para ver, né? A política é isso. Se a gente voltar atrás, vamos voltar aqui às eleições de 2022. Começo de 2022, eu estava convicto da eleição do senador Everton Rocha para o Palácio dos Leões, pela estrutura que se criou, pelo trabalho que se fez, pelo grupo que se montou, e outra, ele apresentou um plano de governo muito forte, consistente para o Maranhão, mas no final foi tragado pela polarização. A polarização entre Lula e Bolsonaro facilitou aí a reeleição, no caso, do Carlos Brandão, né? Agora, se você tirar essa estrutura dos Leões, não dá para o Camarão. E aqui não vai nenhum demérito à pessoa dele, é a situação. Nós somos um estado muito pobre, muito dependente ainda da estrutura orgânica do estado. Nós tivemos, por exemplo, os leões ainda não rugiram, mas já tem gente mudando de posicionamento, né? Tivemos aí o deputado Aloysio Mendes, que era um pretenso apoiador do prefeito Braide, já manifestando que vai apoiar, já está apoiando a pré-candidatura do Orleans Brandão. O jogo é bruto, mas é isso que nós temos. Antes do John comentar, a gente vai ver o vídeo aí com essa declaração do vice-governador Felipe Camarão. Repetiu o que eu disse agora há pouco, porque esta é uma decisão pessoal do governador. Se ele, por um acaso, meu amigo Chico Miguel, decidir permanecer no cargo e apoiar uma outra pessoa, a nossa candidatura permanece de pé, firme e forte. Nós iremos conquistar o governo, vamos disputar o governo com muita vadia, o Freixo e tantas pessoas que reafirmaram, porque o presidente Lula já falou isso para mim também. É claro que eu quero ser o candidato a governador do governador Brandão, como quero que ele seja meu candidato a senador. É óbvio, mas o vice-governador do PT, o maior partido da América Latina, um partido... E aí ficou ali falando do PT, das qualificações, enfim, da opinião dele sobre o partido. É complicado, como o Ricardo falou, John, porque se não tem a estrutura, dificilmente dá para engrenar. Não tem 3 fortes candidatos. Ou é um ou é outro, né? O Camarão, ele assumindo, se ele assumir o governo, ele sentando na cadeira, ele é um candidato muito forte, competitivo, porque ele vai ter o apoio do grupo, vai ter o apoio do PT, vai ter apoio do Brandão, o apoio do Lula, ou seja, todo mundo unido em torno dele. O Camarão é um candidato fortíssimo, caso ele
ali assuma o governo e tem esse apoio do grupo todo. Agora, ele não assumindo, né, o governo, não sentando na cadeira, como fala, aí teria que correr por fora, né, porque parte do grupo estaria todo ali voltado para a candidatura do Orleans Brandão. Ou seja, ali a estrutura do Palácio, as lideranças, a maioria dos deputados, a maioria dos prefeitos, das lideranças do Estado, estariam com o Orleans Brandão. E o Felipe correndo por fora, aí se tiver realmente o apoio do PT, né? Então, o cenário ideal mesmo para o Felipe é ele, na verdade, sentando na cadeira, assumindo o governo e tendo o apoio de todo o grupo. Aí, meu amigo, o Felipe seria um candidato fortíssimo e bastante competitivo. Mas fora desse cenário, é um pouco complicado aí ele sair só com, digamos assim, só com o PT, caso o PT dê legenda para ele, não é? É óbvio que o Felipe é um ótimo candidato, é um candidato leve, um candidato jovem, né? Tem muita simpatia, mas ele precisa também de estrutura política, obviamente, não é? E a gente sabe que hoje, claro, a máquina, a estrutura do governo pesa muito. Mas o Felipe tem todo o direito dele, né, de dizer que é candidato, é um direito legítimo que ele tem de se movimentar, de se reunir com o partido dele, de se reunir com os companheiros, de ir para o interior, né, e falar, eu sou candidato, está no direito dele e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Então a gente vê assim, hoje, o Orleans correndo por um lado. Hoje, já falar sobre isso lá, sobre o Urbano Santos, apoio da Iracema, né, do grupo lá do Aloysio, que o Ricardo já falou, e o Felipe correndo por outro lado com apoio aí dos dinistas, né, dos deputados de oposição, que estariam com ele, né? Então, assim, vamos... como é que vai acontecer daqui para frente, se dá para convergir, se não dá para convergir, se dá para fazer acordo ou não. Isso a gente só vai saber mais na frente, mas cada um indo para o seu lado. O grupo do Brandão, Orleans, Iracema por um lado, Felipe correndo para o outro, com os comunistas, né, da oposição do lado dele. Vamos mudar de assunto porque a presidente Iracema Vale anuncia ao seu grupo o primeiro escolhido como pré-candidato ao Senado e será o Everton Rocha. A gente vai ver aí no vídeo. Se eu não tiver moral com o meu governador, então eu sou assim. Eu sou a Iracema verdadeira, que faço política com verdade, com sim e com não. E político que queiram caminhar comigo, sabe que tem que ter lado. E o nosso lado aqui hoje, está aqui nesse momento. Nosso lado, nosso pré-candidato a governador, Orleans Brandão. Do nosso grupo político. Certo? Nosso pré-candidato a senador, quem é? Posso contar com vocês? Com quem eu posso contar aí? Levanta a mão, por favor, que o senador chegou agora, ele não viu a animação de vocês. Os bastidores já estão fervendo, hein, Ricardo? Estão fervendo e não é à toa que a Iracema Vale é hoje uma das grandes lideranças do Estado, é um dos nomes cotados também aí para a sucessão do governador Carlos Brandão, né? Um dos nomes que o governador tem aí na manga, né? Numa eventual necessidade, ele saca essa carta porque é um nome muito palatável, né? E assim, eu gosto quando o político fala abertamente, né, da sua pretensão futura, né? Ela diz aqui, ó, meu pré-candidato aqui é o Orleans para o governo, meu pré-candidato aqui para o Senado é o Everton, né? Ela não daria essas declarações, a gente precisa levar isso em consideração, sem antes conversar com o Brandão, né? Não que ela seja submissa, que seja teleguiada pelo governador, não é isso, mas é que eles têm uma relação de parceria, né? De respeito mútuo, e certamente ela deve ter dito, governador, eu vou anunciar o senador Everton como meu candidato ao Senado e vou anunciar que o Orleans é o meu pré-candidato ao governo e tal. Certamente teve essa conversa, né? E o fato de o próprio senador Everton estar lá e ter discursado lá também, isso mostra que certamente
ele conversou também com o presidente Lula. Ninguém, não existe aqui no Maranhão uma figura política que trabalhe mais pela união desse grupo do que o senador Everton Rocha, né? Pela vontade do senador Everton Rocha, o governador Brandão renunciaria, sairia para o Senado, o Camarão sentaria na cadeira e ia disputar a reeleição, né? Com o Brandão concorrendo a uma vaga no Senado e ele, o Everton, concorrendo a outra. Mas ele sempre deixou bem claro que essa é uma prerrogativa do governador. O governador tem esse direito de escolher se quer ficar até o fim do mandato ou não. Hoje, ao que nos parece, o Brandão vai Zé Reinaldear mesmo, vai ficar até o final do mandato. É isso aí. E ó, em relação a isso aí, John, você também está acompanhando aí esse desenrolar, muita coisa, inclusive essa semana, já acho que essa é a segunda vez que a presidente Iracema falou sobre apoios, né? Falou do Orleans e agora falou sobre o senador Everton. Esse evento lá, em Urbano Santos, foi aniversário da cidade, se não me engano, né? Ele é um reduto da Iracema, né? Ela tem muita força política naquela região de Urbano Santos, aquela região ela tem uma presença muito forte, um trabalho muito forte naquela região, né? A deputada Iracema é presidente da Assembleia. E a Iracema Vale também retribui um gesto que o Everton fez para ela também, não é? O Everton também esteve nesse período todo aí, dessa conturbada, desse processo do STF, o Everton esteve muito ao lado da Iracema, não é? Então, assim, quando ela já declara antecipadamente, importante um detalhe interessante, ela disse ainda que vai conversar com o governador Cláudio Brandão sobre a segunda vaga ao Senado. Ou seja, dá a entender que, quando se fala de Iracema, fala de Brandão, que dá a entender que tem um aval do próprio Brandão, não é? Essa declaração de apoio dela para o Everton, entendeu? Então, assim, dá a entender que tem o aval do Brandão, numa conjuntura já com o próprio Orleans Brandão sendo candidato na chapa majoritária. Mas é claro, como o Ricardo pontuou muito bem, o Everton fez um discurso lá também e disse que vai trabalhar até o último instante pela União, né? Como o Ricardo falou, a chapa ideal seria essa, Camarão governador, o vice a ser escolhido, o próprio Brandão senador e ele aí na outra vaga, né? Discutindo também com outros pré-candidatos que estão colocados, sem descartar também o Fufuca, Elisane Gama, né? E outros nomes aí, até o Pedro Lucas também está sendo cogitado, né, uma disputa de vice ou então senador. Mas é isso, né? Então já começa a ter, com mais clareza, um cenário para o ano que vem. Antigamente, havia mais reserva, Olavo, Ricardo, no falar, não é? Não, vamos aguardar mais um pouco, é muito cedo, não é? Uhum. E o governador Carlos Brandão não falou, não verbalizou, mas ele deu o quê? Sinais, não é? Deu sinais lá em Cajapió, deu sinais lá em Bacabal, não é? Deu sinais lá no evento de prefeitos, sinalizou o que a própria Iracema hoje verbaliza. Uhum. Então, obviamente que isso ainda, Olavo, precisa aí também reunir a questão nacional, tem o PT nacional, tem o Lula também na história, não é? Mas o que o Lula quer é o que o Everton quer também, é a unidade de todos aqui no Maranhão. Beleza, antes de ir para o próximo comentário, John, aqui tem muita gente concordando e discordando de você, tá, sim, John? Aliás, Ricardo, o que ele falou agora há pouco, né? A gente concordando, dizendo isso mesmo, ou gente dizendo discordo completamente, uns com elegância, sim, e outros nem tanto. Tá, eu próprio fui deselegante com o Bolsonaro, né? Também eu faço aqui o meia-culpa, que eu dei uma de Bolsonaro e fui muito rude, digamos assim. Peça, né? Desculpa. Peço desculpa. Ele foi presidente da República, né? E o fato de ter sido presidente da República merece ser tratado com cortesia, né? Então, nesse aspecto, sim, mas em condenar as atitudes dele enquanto presidente de debochar, o povo morrendo de Covid e ele debochando, aí não, aí eu não posso concordar jamais, é a minha crítica, como eu não concordo também com a roubalheira do PT, para a turma não achar que não é porque ele é petista, hoje é assim, se tu critica o Bolsonaro, ele é petista. Aí tu critica o PT, ele é bolsonarista, e o mundo, gente,
não se resume a duas cores. O arco-íris é longo, né? Pois é, e aí ele está falando aqui que o Lula também falou muita bobagem na época da Covid. É o Tiago, do bairro Maiobinha, de São José de Ribamar. Ele disse que o Lula falou, abre aspas, que ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse vírus chamado coronavírus. Diz que o Lula falou isso aí na época, né? O Lula disse uma besteira. O Lula é outro que fala muita besteira. Outro dia ele não disse que Deus... Mas ele até blasfemou, né, John? Disse que Deus não mandou chuva para o Nordeste para que eu resolvesse o problema da falta d'água. Lula, faça-me um favor. É loucura. Ó, vamos continuar. Já acabou, é isso? Acabou. Não vamos falar do TJ? Não acredito. O TJ, então, vai ficar para amanhã. A gente vai falar a pauta importante. É importante. A gente, inclusive, ainda está esperando aqui posicionamento do Tribunal de Justiça sobre uma reclamação, uma denúncia mesmo, feita por gente que fez o concurso, está esperando uma resposta. Amanhã a gente vem com essa informação aqui do Tribunal de Justiça, dessa situação toda a que estão submetidos os aprovados no concurso que estão esperando a nomeação. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes aí dessa informação, tá? Não perde por esperar. Amanhã, quarta-feira, a gente volta com essa informação. Senhores, obrigado pela participação de hoje. Até amanhã. Sempre uma honra. Boa noite. Até amanhã. Valeu.